para poder fazer esse engajamento, tá certo? Então, esse era o primeiro ponto que a gente precisa alertar, que ainda existem escolas que vocês, assim, estão, né, com alguma inconstância nesse prazo de vigência. O segundo ponto, deixa eu ver aqui, e são poucos os pontos, tá? Não são muitos, não, são só 3 pontinhos. O segundo ponto é que no sistema não pode ser mantida eletiva sem associação com o professor ou estudante enturmado. Então, o que nós verificamos também, e eu ia pedir para as escolas, foi o caso assim de uma escola ou 2, se eu não me falha a memória, que cadastrou a eletiva, mas não tem nenhum aluno, nenhum professor associado a ela. Gente, não pode ficar assim no sistema, tá bom? Porque o diário vai ser gerado, gerou uma disciplina, gerou um componente curricular ali como existindo dentro da escola. Então, nesse caso, eu não acredito que seja por falta de professor, tá certo? Porque é uma escola P, então não é falta de professor. Então, o que é necessário fazer? Ou tirar do sistema a eletiva, que não tem nem aluno e nem professor, ou fazer enturmação e colocar um professor, engajar ali um professor naquela eletiva. Mas ela ficar ali registrada, cadastrada, e quando entra não tem nem professor indicado e nem enturmação realizada, ela está em branco, ela é um papel em branco, é uma eletiva que não existe. Então, no sistema, isso não pode ser feito, tá? No caso, olha, ela não vai acontecer mesmo, porque não teve aluno que procurou essa eletiva, então nós resolvemos não ofertá-la mais, e a gente vai tirar do sistema. Então, quem pode tirar do sistema? Quem cadastrou, tá certo? Se for o professor que cadastrou, então o professor vai lá com o perfil dele, ele consegue retirar. Aliás, o professor, mesmo que não tenha sido ele que tenha cadastrado, ele consegue retirar, ele consegue excluir, tá? E se não for o professor, se for o coordenador, por exemplo, o coordenador, então, ele pode excluir. Mas caso tenha, assim, tenha sido o professor que cadastrou, então pedir para o professor, quer dizer, no caso não foi o professor, né? Porque não tem professor ali indicado. Então, ali no caso, quem cadastrou deve ter sido ou o coordenador, ou o GOI, não sei quem foi. Mas, gente, quem cadastrou essa eletiva, por favor, entra lá e tira ela do sistema, tá bom? Eu vi que tem uma pessoa com a mão levantada, eu não sei se eu vou falar certo o nome, é Hanai ou Anai? Ou nenhum? É Anaí. Anaí, olha, não é nada disso que eu falei, né? Imagina, eu estou acostumada, ainda bem que você não falou Havaí. Ah, mas sabe por que não? Porque eu estou de óculos. Se eu não tivesse de óculos, era provável. Eu levantei a mão, é o seguinte, que eu acho que você está falando daqui da Maria de Lourdes, que nós temos uma eletiva cadastrada e nós não temos nenhuma enturmação e nem professor. Acontece o seguinte, que nós temos eletivas, são 13 eletivas para 12 salas de aula, tá? Só que eu tenho 5 eletivas no ensino fundamental, 6º e 7º anos, e eu não consigo colocar mais de 3 professores na associação de professor na sala. Então, essa eletiva está aí, o professor está dando a eletiva, mas eu não consigo enturmar. Eu não consigo fazer nada, absolutamente. Então, a sede não me permite. Mas você não precisa colocar 3 professores na sala, tá? Isso é opcional, até 3.
No caso... Então, mas eu não consigo, eu tenho 2 salas de aula, eu consigo colocar 4 eletivas. Mas você Não, sabe que, no caso do Maria de Lourdes, nem foi essa situação, viu, Anaí? não! Aí Não, eu achei que fosse comigo, não, já, ó, não. já estou me entregando aí, ó. No caso de vocês, foi o período que tem uma eletiva Ah, que ela está agendada até dezembro. eu já estou alterando agora, enquanto você está falando, eu estou fazendo Aham. alteração. Era isso. Ai, olha lá, eu já entreguei outra coisa. Por Não, isso que não. eu falei? Imagina, olha, a questão, você tocou nesse ponto da enturmação, né? Que foi Aham. isso que você não consegue Não. fazer a enturmação. Então, a gente vai, inclusive, é isso que eu queria conversar com vocês a respeito, que seria o próximo ponto, né? Assim, que seria o terceiro item. Então, esse segundo item qual é o caso? A eletiva está lá cadastrada, mas ela não tem nenhum aluno associado, nenhum professor associado. Tem a ementa, mas não tem professor e não tem aluno, tá? Não é o caso do Maria de Lourdes. Então, ela está em branco. Então, uma eletiva em branco, quando a gente abre, no caso, né, como ela está se apresentando, então, o que fica identificado ali? Que ela não está acontecendo, que não houve alunos que optaram por aquela eletiva e ela não está acontecendo, e ela está no sistema. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente coloca, né, faz um reajuste, que eu acho que nessa altura do campeonato, que já começou as eletivas, isso é um ponto meio complicado, não vai se tirar um aluno que já está numa eletiva e passar para outra. Isso eu acho que já não tem viabilidade. Então, qual é a viabilidade? Essa é eletiva e é o caso de uma escola, tá? Que, por sinal, não está aqui. Então, ela está com a ementa cadastrada, mas ela não tem nenhum aluno associado, está em branco a associação, e ela está sem professor também. Então, ela precisa sair do sistema, para não configurar algo que não está existindo. Tá? E não é o caso seu não, viu, Anaí? O seu é só da data mesmo. E aí, a Anaí, estou falando certo o nome, né? Tá falando, eu já estou acertando todas enquanto você fala. Isso. Então, aí, no caso, o que a Anaí quis colocar, eu acho que foi de você fazer a enturmação com a mesclagem de alunos por turmas e salas, não é isso? Isso. Então. E lá na associação, porque eu tenho que associar, para aparecer para mim, eu associo o professor na sala, as eletivas. Isso. Lá no Recursos Humanos, lá na sede. Aí, eu não consigo colocar mais professores, eu não consigo, eu fico parada nisso. Não, mas mesmo que você coloque um professor só, não tem problema, tá? Pode permanecer com um único professor. Mesmo assim, ele é um único professor, eu não consigo colocar ele. Porque você já esgotou todos? Já esgotei todos, são 5 eletivas para 2 salas de aula. Eu não consigo colocar. E você não tem mais nenhum professor que você consiga jogar, porque isso não vai gerar diário, né? Então, sabe o que eu fiz? Eu dei um jeito, eu dividi os alunos com outras eletivas e o professor continua dando eletiva, só que esse aluno vai ser avaliado em outra eletiva. Entendi. Mas com a avaliação deste professor. Tá, e isso no sistema nem aparece, viu? Então, eu fiz esse joguinho. Tá lá, tem a ementa, tem tudo do professor. Porém, eu tive que jogar na enturmação os alunos em outras... Na verdade, eu dividi nas outras 4 eletivas. Então, mas aí o que aparece no sistema para nós? Que os alunos estão cursando uma eletiva, está tudo correto. Eu não falei nada, eu não falei nada. Não falou nada. É nosso segredo. É nosso segredo. Pode ficar tranquila que ninguém daqui está sabendo disso. Né?
Mas no caso do Maria de Lourdes era só esse mesmo, era a questão da data, que isso é importante, porque depois, Tá. quando no segundo semestre você for fazer a segunda rodada de eletivas, se esses alunos estiverem até no final do ano em alguma eletiva, você não tem como enturmá-lo na outra, entendeu? Porque eles já estão Tá. cursando uma eletiva que não existe mais, né? Uhum. Então, por isso que a gente precisa manter ali a data dentro desse limite aí de vigência, 6/7. Tá bom? Já estou alterando, faltam acho que 2 ou 3 já. Ah, ok. Tá bom? Obrigada. Ninguém ouviu nada, Naí. Não, Pode ficar graças a tranquilo. Deus, vocês tampem os ouvidos. Aham. Tchau, obrigada. Imagina. O Serginho também está com a mão levantada. Sim? Sérgio? Oi. Oi. Eu tenho uma questão aqui, já que vocês falaram na questão da exclusão da eletiva, que aconteceu no Luiz Martini. É um professor que ele tem só a eletiva aqui, e ele só dá essa aula, vamos dizer assim, e aí ele cadastrou no sistema, só que a hora de entrar lá na sede, para nós aparece 2 códigos, o código da escola e o código do centro de línguas. E o professor cadastrou no código do centro de línguas. Eu acho que ele se enganou. E a gente só fez isso perto do prazo de enturmar. Aí eu falei ele corrigir, aí ele corrigiu e colocou no código da escola. Só que a do céu ainda continua lá. Eu não consegui excluir, não achei onde excluir, e eu não aceitei ela. Tipo, meio que quando aparece para nós, coordenador, a gente tem como não aceitar, né? Então eu não aceitei Isso. ela, só que ela Mas fica lá ainda. quem fez o cadastro? Foi ele? Foi ele. Então é ele que tem que excluir. Sabe, no perfil dele, quando ele entrar com o perfil de professor, lá ele tem uma opção ali excluir, tá certo? E eu Então aqui pra ele, só que eu vejo ele bem pouco, ele só vai por semana, então eu vou explicar isso para ele. Só Isso. que interfere em alguma coisa, porque na mesma hora a gente já arrumou, ele entrou lá no perfil dele, fez a transferência lá para o código da escola e a gente fez a enturmação, tudo certinho. Só vou Isso. reparar nessas datas agora que vocês mencionaram. É do Luiz Martini, deixa eu ver aqui, mas se eu não me engano é a questão da data também, tá? Porque é a questão, deixa eu ver aqui. De vocês é a data também. Tá bom? Então Beleza. também tem assim algumas divergências em relação à data, então aí precisa fazer essa correção. Agora, em relação a esse cadastramento do professor, como foi ele que fez o cadastro, só ele que consegue excluir, você não vai conseguir. Sim, mas isso não Mesmo tem problema em nada, assim, né? Não, Como a não gente não porque você aceitou, não aprovou, acabou né? que na hora eu vi que ele cadastrou do céu, eu acho que ele nem reparou nisso na correria. Porque aparece os 2, quando a gente entra no Luiz Martini tem as 2 opções, né? E aí eu acho que ele colocou sem querer, mas eu já avisei ele e a gente arrumou. Tô Não, só isso não vai interferir, porque você não aprovou. Tá bom então. Aí eu falo Tá? pra ele excluir, vou É, ficar de olho nas datas, eu já corrijo logo mais. isso, por favor, tá bom? Mas Obrigado. e aí ele só exclui, ele faz a exclusão e tá tudo correto, tá? E a Fechou, valeu. Lucimara, imagina, eu que agradeço. Lucimara? Oi, Maria Ângela, tudo bem? Tudo Novamente. jóia. Olha, é uma dúvida. Eu cadastrei todas as eletivas, já corrigi as datas, já estão ok. Mas 3 das nossas eletivas não tem mais professor. A professora foi para outra unidade escolar, ela deixou as aulas. E eu removi o nome dela. Eu fui lá na exclusão, excluí o nome dela. Isso vai dar problema? A eletiva, Ela ela está tem aluno? Ela tem aluno, ela está prontinha, ela está com aluno, está enturmado, está tudo. Eu estou dando a eletiva, na verdade, né? Mas eu não aparece a opção de colocar o meu nome, porque eu sou coordenadora. E eu excluí, não, eu fui lá em alterar professor e deixei em branco e o sistema aceitou. Aceitou.
Aceitou. E vão ter problemas com isso, com relação ao diário? Ou só vamos ter que esperar? Não. O caso ali que no segundo que eu falei é porque não tem nem professor, nem estudante. Então, a eletiva, ela configura como se ela não existisse. Ela está aprovada. Ela está aprovada, mas ela não tem ninguém frequentando, porque o mais, assim, grave é o fato de não ter aluno ali enturmado, né? Tá. Porque eu fiz chamada, tudo, eu fiz a chamada e aparece tudo bonitinho na chamada. Isso. Não, tá tranquilo, pode ficar tranquilo. Pode deixar sem o nome do professor, até que não seja atribuído. Pode, porque vai ter até 6 de maio, se eu não me engano, para fazer essa alteração de professor. Tá? Então, e na verdade, assim, a alteração de professor, a qualquer momento a gente pode fazer mesmo, tá? O sistema, ele permite que a qualquer momento a gente consegue fazer essa alteração. Então, não tem problema. O problema maior é se não tivesse aluno ali enturmado. Não, tá tudo certo. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Então, lembrando o seguinte, por exemplo, no caso de uma eletiva, que é essa que eu falei, dela não ter professor e não ter aluno, então ela precisa ser excluída. E quem exclui? O professor, tá? Que fez, assim, no caso, quem fez o cadastramento. Se foi o professor coordenador que vai excluir, tá bom? Agora, outro caso que a gente viu, gente, é o seguinte, a orientação, quer dizer, o ideal é se a gente conseguisse fazer a enturmação. Então, o que é a enturmação? É quando eu pego alunos, de acordo com aquelas faixas etárias, né, que eu pego os alunos e eu misturo eles ao longo do semestre. Então, eu misturo sexto com sétimo, eu misturo oitavo com nono, eu misturo ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Então, vai ter em uma eletiva alunos do sexto A, alunos do sexto B, alunos do sétimo C, por exemplo, tá? O ideal seria que isso acontecesse. Mas nós sabemos que tem escolas que não conseguiram fazer isso. Então, independente da escola ter feito enturmação ou não, o que está acontecendo? A gente entra na eletiva e essa eletiva, ela aparece assim, tem a ementa, tem o professor tudo bonitinho, só que quando a gente entra lá para ver quem são os alunos que estão frequentando aquela eletiva, aqueles alunos não estão enturmados, tá? Eles não aparecem, não houve assim, nem enturmação e nem associação. Então, a eletiva está sem aluno, e isso também não pode acontecer. Tá? Ela tem essa necessidade, toda eletiva, ela precisa ter aluno, tá certo? E aonde que a gente vê, né? Onde que a gente faz essa consulta para saber quem são os alunos que estão frequentando aquela eletiva? Na aba agrupamentos, né? Porque quando a gente consulta a eletiva, tem lá a ementa e na segunda aba tem agrupamentos. E nessa aba é onde a gente faz o apontamento dos estudantes que cursam essa determinada eletiva. Quem tem o perfil para fazer agrupamento? Não são vocês, professores coordenadores. Professor coordenador não consegue fazer agrupamento. Quem tem o perfil para fazer agrupamento, ou é o diretor, ou é o GOI, tá? Eu vou até interromper aqui, que eu estou com um perfil de um diretor, embora essa escola já esteja toda ajustada, tem alguns alunos que foram transferidos, então serve de exemplo. Eu vou usar só de exemplo para ilustrar isso que eu estou falando para vocês, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Aqui, não é essa, cadê aqui? Secretaria Digital. Então, aqui, ó. Então, só para servir, para ilustrar isso que eu estou falando e que tem, assim, que aconteceu com algumas escolas, tá? Que então é necessário a gente verificar isso, porque senão não tem aluno frequentando. Quando vocês vão preencher ali no diário digital, quem é o aluno, dá presença ou ausência para esse aluno, ele não aparece para vocês, tá? Então, dentro da secretaria escolar, né, dentro da sede da Secretaria Digital,
Então, lembrando isso, quem tem perfil ou é diretor de escola ou é GOI. Coordenador não consegue fazer isso, tá? Embora a gente saiba que nas escolas, muitas vezes, diretor ou até o GOI, ele passa o login deles, o perfil deles, e é o coordenador que acaba fazendo. Mas, o que a gente precisa conversar com vocês? Que vocês falem isso ou com o diretor ou com o GOI, para que ele faça. Tá? Que ele faça essa enturmação. Então, quando a gente vai lá, olha, em diário de classe, disciplina eletiva, vamos lá, cadastrar eletiva. Como aqui já está redondo, então eu vou colocar aqui em pesquisar, tá? Então, eu vou entrar numa eletiva aqui qualquer, tá? Vou entrar nessa primeira aqui. Aí, para o diretor e para o GOI, aparece essa coluna aqui, olha, agrupamento de alunos, tá? Quando eu abro essa página aqui de agrupamento de alunos, então o que vocês vão perceber que tem? Então eu tenho lá, olha, o 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Eu não tenho a divisão por 6º A, 6º B, 7º C. No caso, essa escola aqui já deu para perceber que ela tem só ensino fundamental até o 9º ano, né? E existem escolas que têm desde o 6º ano até o 3º médio. Então, tem ali uma quantidade maior de turmas. Então, aqui é só ensino fundamental, anos finais. Só que ela não aparece as turmas, ela só aparece o ano. Aonde que eu sei, aonde que eu vejo, em que ano, em que turma esse aluno está? Aqui na série, que aí aparece 6º A, 6º B, tá? Então, eu vejo aqui. Esses alunos aqui, eles estão transferidos, por isso que eles não foram associados. Mas o que precisa ser feito? Né? Então, a gente precisa entrar lá nesse agrupamento de alunos, que nem eu mostrei ali o caminho, e é só clicar. Então, vamos supor, eu não consegui misturar alunos, tá? Eu vou fazer uma eletiva só para o 6º A, porque eu não consegui fazer essa mistura. Mas eu tenho que clicar em todos os alunos que são do 6º A, tá? Aí, ó, eu tenho a página 2 aqui, olha, eu clico em todos os alunos e salvo. Aí ela me manda para a eletiva que eu estou fazendo um agrupamento, tá? Então, tem essa eletiva aqui, Manual do Mundo, e aí eu clico nesses alunos do 6º A, eu vou dar uma eletiva só para o 6º A, por exemplo, porque eu não consegui fazer agrupamento, ou eu fiz o feirão, eu consegui fazer agrupamento, então eu clico lá nas opções que eu tenho dos 6º e dos 7º anos, mas eu preciso, quando eu falo eu preciso, é GOI ou diretor, ou no caso, né, se o diretor passar isso para vocês fazerem. Mas essa enturmação, gente, esse apontamento dos alunos, é necessário fazer. Aí salva, eu não vou salvar porque senão eu mexo aqui na eletiva da escola e eu não posso fazer isso, e esses alunos estão transferidos, tá? Então, o que vocês percebem? Conforme a gente vai associando o aluno, ele some da lista, porque ele foi para algum lugar. O que vai permanecer são só os alunos que estão transferidos, ou aqueles que entrarem posterior à associação que eu tinha feito. Então, quando um aluno ele entra após a eletiva já ter começado, a gente não pode esquecer de associar ele, tá? Entrou aluno novo, ele precisa ser associado a alguma eletiva que tiver ainda com vaga disponível. Então, a gente, ó, 7º ano, a mesma coisa. Então, vamos supor que eu vou misturar aluno do 6º com o 7º. Então, na eletiva Manual do Mundo, tá? Então, aí eu pego, vejo quais os alunos que fizeram, do 6º ano, que fizeram opção por essa eletiva, do 7º ano, quais que fizeram, vou lá, salvo, e esse aluno, ele está associado automaticamente. Então, é preciso fazer isso, olha, com todas as eletivas, nesse campo aqui, agrupamento de alunos. E essa associação, ela só é feita depois que tiver, né, a eletiva com a ementa, depois que ela foi feito o feirão, depois que ela tiver aprovada, depois que tiver tudo certinho. Agora, tem escolas que não fizeram esse agrupamento aqui, tá? Então, eu volto assim colocar, mesmo que não tenha feito, os alunos tenham sido misturados, porque às vezes pode parecer, eu não misturei alunos, então eu não preciso ir lá nesse campo enturmação. Precisa, tá bom?
todos os alunos, eles precisam ser associados à eletiva que está funcionando. Então, esse seria uma terceira situação que a gente precisaria arrumar ali no sistema, tá? Então, seriam esses 3 casos, esses 3 pontos de atenção para a gente fazer. Volto a insistir, não estou nem colocando e nem vou entrar no mérito das aulas que ainda não foram atribuídas. Aí, como que a gente faz? Não sei, a gente vê isso, vamos aguardar a orientação, porque tem escolas que não conseguiram atribuir, que a disciplina ela está em aberto. Então, a gente nem está vendo isso, olha, a escola tem 13 turmas e só tem 12 eletivas cadastradas, a gente nem está vendo. A gente só está colocando esses aspectos que eles precisam ser corrigidos nas eletivas que já foram cadastradas, tá bom? O Serginho levantou a mão. Não, eu já falei aquela hora. Desculpa aí. Bom. Imagina, é que eu vi aqui, é que eu saí que eu estava apresentando, né? Eu voltei para a tela aqui, então eu vi você com a mão levantada. Gente, eu não sei, ficou claro? Tem algumas perguntas aqui. Mas você não tem escola municipal e nem privada? A Rosimeire colocou assim, olha, fomos orientados a cadastrar as eletivas até o dia 18, mesmo não tendo professor. Eu, como coordenadora da escola, cadastrei, mas ainda não tenho professor para ministrar as aulas. Posso excluir? Rosimeire, essas aulas não estão sendo dadas por ninguém, não está havendo, como que fala, substituição por ninguém? Ninguém está substituindo? Como que tá? Elas estão, assim, ninguém está dando, está ficando sem substituição, não tem aluno associado, como que tá, como é essa situação? Eu precisaria de mais informações. Na medida do possível. Então, eu acredito que ela não esteja ocorrendo com frequência, certo? Então, você pode excluir a eletiva. Tá? E acredito que não tem aluno aí no caso associado, né? Então, é melhor fazer, sem cadastrar um professor não consegue enturmar alunos, então é melhor excluir, tá bom? Deixa ela excluída, porque senão ela vai gerar um diário, e esse diário ele vai estar correndo e não tem nada sendo ali preenchido nele, nada sendo feito. Então, é melhor fazer a exclusão, tá? Estamos tentando excluir uma eletiva sem associação do professor e sem alunos enturmados, porém não aparece nenhuma opção para exclusão. Então, quando que vai acontecer isso, Leandro? Para você conseguir excluir, joga um professor qualquer, tá? Você fala para o professor, ó, estou jogando você ali, atribui para ele essa eletiva, aí depois ele entra no perfil dele e exclui, porque aí ele consegue excluir, tá certo? A qualquer momento ele consegue excluir. Então, você atribui para ele, para algum professor, né, que você ali tiver maior contato, que for mais fácil você conversar com ele, aí você atribui, e aí ele entrando no perfil dele como professor, ele consegue fazer a exclusão, tá? Mais alguma dúvida, gente? Mais algum questionamento? Assim, o que a gente pretendia é só ter essa conversa mesmo, com essas informações que a gente julgou pertinente, né? Até para depois vocês não terem dificuldade, assim, olha, o diário não entra, eu não consigo atribuir engajamento para os alunos, porque eles não aparecem para o professor, certo? Porque se ele não tiver associado, o professor não vai conseguir fazer o engajamento deles, né? Então, e a data também, porque aí depois começa a haver dissonância na grade horária desse aluno, e principalmente para o segundo semestre, né? Porque se ela tiver com duração anual, quando chegar no segundo semestre, vocês vão ter que mudar a eletiva, ela vai ter que aparecer outra eletiva no lugar, vai ter que ser ofertada outra no sistema, tá? Porque ela tem duração semestral. Aí, se o aluno tiver associado anualmente, você não consegue puxar aquele aluno, aí aparece essas dissonâncias. Então, a nossa intenção
era essa, né? Fazer essa orientação, esses acertos, então são acertos no sistema, para que ele possa rodar com maior facilidade, tá certo? E volto a insistir, em nenhum momento nós estamos falando, olha, a gente está aqui contando quantas eletivas a escola tem que ter. Não, a gente não está fazendo isso não, mesmo porque não é nem da nossa responsabilidade, nem da nossa governabilidade. Mas a nossa intenção é acompanhar o sentido, assim, de facilitar para que mais tarde não possa aparecer problemas que fiquem mais difíceis de serem resolvidos. Tudo bem? Tudo certinho? Momentos de silêncio, de angústia, né, Nino? Deixa eu pôr óculos aqui que eu vou interromper. Eu vou só mostrar aqui para vocês como que pelo perfil do professor, quando ela está atribuída, só um minutinho, tá? Que aí o professor, eu vou entrar aqui com o perfil de um professor. Nossa, esse povo tem coragem, né, de confiar, né, Nino? Ainda bem que a gente tem um pouco de moral ainda, porque o pessoal confia. Passa um pouco do perfil. Eu não estraguei a vida de ninguém ainda no sistema, ainda bem. Eu vou entrar aqui com o perfil de um professor para mostrar para vocês como é possível fazer essa exclusão, tá? No perfil do professor. Só um minutinho. Poder gerar uma solução, vai aparecer imagens aqui, componentes. Ao gabinete, Meio. Deixa eu passar a minha avaliação também, que é importante. E professor Joelson, tive uma ideia quando eu fiz um mouse. Eu quis criar um mouse diferente. Posso fazer criações diferentes? Claro. Desde que eu tenha material. Olha o que a professora fez. O mouse, eu quis fazer um mouse parecido então, eu com vou esse aqui compartilhar com vocês, tá? Então, aqui eu tenho dois botões. Eu usei dois. E mostrar aonde que a gente faz a exclusão no perfil. Então, acho que é o Leandro que colocou, né, que ele não estava conseguindo fazer. Então, se você jogar para um professor, ele consegue fazer isso. Então, o professor, olha, ele vai entrar lá em cadastrar eletiva, tá? Ele vai pesquisar e vai aparecer a eletiva que está cadastrada aqui para ele. Tá vendo? Então, para o professor, no perfil dele, aparece a eletiva dele. Aqui, olha, na última coluna, aparece excluir. Então, esse professor, ele entra lá e ele exclui, tá certo? Então, para o professor, ele pode fazer essa exclusão. O coordenador, o coordenador, o GOI ou o diretor, ele consegue excluir quando a eletiva não foi aprovada. A partir do momento que a eletiva foi aprovada, aí quem consegue excluir, se ela for jogada para um professor, se ela for associada a um professor, aí esse professor entra no perfil dele e ele consegue fazer a exclusão, tá certo? Então, é isso. Tá vendo? Aí o professor, ele consegue fazer essa exclusão. Qualquer professor, assim, o professor que tiver cadastrado, ele vai fazer a exclusão tranquilamente. Então, gente, se vocês estiverem com a eletiva sem professores, façam a exclusão, tá? Nesse processo aqui. Pede para alguém, conversa com alguém na escola, vocês jogam para ele, e aí ele exclui para vocês, e a eletiva sai do sistema. Tá certo? É melhor do que a gente ter uma eletiva que aparentemente configura como se ela não estivesse sendo trabalhada, né? Porque o sistema ele tá alertando que existe essa eletiva, mas ela não está sendo trabalhada. Então, é melhor a gente deixar o sistema correto. Tudo bem? Certinho? Eu vou pedir para o Nino, se não houver nenhuma pergunta, se vocês acharem que pertinente, que a gente já pode encerrar, eu só vou pedir para o Nino se ele pode colocar um link, e a gente vai pedir a gentileza de vocês responderem para nós, tá? Vai ser muito importante, é um link de avaliação nossa,
né? Então, seria assim, muito importante que vocês participassem com a opinião de vocês, até para a gente poder melhorar as informações, as orientações e a didática que a gente usa para estar fazendo essa conversa. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Aí vocês podem falar, mas foi convocação, né? Então, foi uma convocação, mas mesmo assim, a gente agradece bastante a paciência e essa parceria, né, que vocês mantêm aqui junto da gente, tá bom? Luiz Antônio, pode se perguntar. É bem rapidinho. Tem problema, fique à vontade. É o seguinte, eu tenho uma eletiva, ela está sem professor, ok. Mas eu tenho um professor que está em fase de atribuir, de receber essa eletiva. Agora eu excluo, porque ele ainda não recebeu e ainda não rolou o processo dele. Minha questão é a seguinte, futuramente, no futuro próximo, por sinal, eu consigo retomar essa eletiva para esse Essa professor? mesma eletiva? Você diz a mesma eletiva, se ela vai ficar no sistema? Isso. Não, ela sai do sistema, você tem que cadastrar de novo. Aí cadastra depois. E você não tem nenhuma perspectiva de quando esse professor possa vir? Em princípio, não. Não, mas porque se tiver... Está chegando aquele negócio do gerúndio, né? Está chegando o professor. Ele está vindo, a gente está aguardando o professor, sabe aquele negócio, né? Ele está vindo, mas não veio. Isso. É bem assim. Porque se você tivesse assim uma noção, por exemplo, ele vai chegar daqui 1 semana, 2 semanas, nem tira do sistema, tá? Porque aí você já associa com ele imediatamente. Agora, se você não tem essa certeza, né, de quanto tempo isso vai levar, é melhor excluir. Só que aí você vai ter que, essa ementa que você fez, você vai ter que cadastrar ela novamente, aí direcionado com o professor que vai ministrar, tá bom? Ok, obrigado. Agora, se você quiser manter, vamos supor, olha, eu não quero excluir ela do sistema, porque eu quero dar eu quero garantir que os alunos não precisam repor essa aula e tudo mais, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem jogar para um professor que está ali já ministrando uma eletiva, que não tem a carga horária dele excedida, e aí ela continua correndo normalmente. Mas isso, às vezes, não é muito aconselhável fazer, né? Porque gera problemas futuros. Então, seria melhor mesmo fazer essa exclusão, tá? Só que quando quando o professor voltar, quando ele chegar, não esqueçam da data de vigência, tá bom, gente? A data de vigência, ela não muda, ela é de fevereiro a julho, é do dia 14/2 até o dia 6/7. Então, esse professor, infelizmente, que pegar essas aulas, ele vai ter que preencher esse diário como se as aulas estivessem acontecendo desde o dia 14, porque senão vocês vão ter que fazer reposição. Tá? Sim. Então, essa data de vigência, ela tem que estar mesmo. Ela não pode, assim, vocês cadastrarem no momento que o professor chegou, tá? Cláudia? Oi, Cláudia. Meu Deus, fica quieta. Oi, tudo bem, Maria Ângela? Saudade de ti. Comigo também estou com saudades, viu? Para mim, falta uma turma, né? Não tem matéria-prima. Falta professor, falta matéria-prima. Então, eu estou com uma turma do 6º ano C, inclusive faltam outros professores também. Não tenho matemática, não tenho ciências, não tenho arte. Então, eu acho, Cláudia, que você devia dar aula de tudo. Ah, jura? Você acha que eu tenho competência para isso? Eu acho. Você acha que eu tenho competência para isso? Total. Ai, meu Deus. Difícil, né? Muito. Não, a gente entende, sim, essa falta de mão de obra, essa ausência está muito complicado. A gente entende. Mas, se eu não me engano, Cláudia, até estou procurando aqui, do Maria do Carmo, eu acho que o problema do Maria do Carmo, assim, eu nem vi essa questão da ausência do professor,
tá? É a questão da data de vigência mesmo. Tá. Das eletivas que estão cadastradas. Tá certo. Tá certo? Então, é só a data ali daquelas que estão cadastradas, aí você acertar, porque tem datas, assim, elas estão muito descompassadas de uma eletiva para outra. Tá certo. E tem algumas que são anuais, e ela não pode manter. Então, é esse caso, tá bom? Tá ok. Agora, o caso da turma que não foi ainda atribuída, gente, vocês não têm o que fazer, a gente não tem o que fazer. Então, Sim, vocês vão não cadastrar quando o professor chegar. Tá ok. Tá? Chegou o final do semestre, porque a eletiva é semestral, né? Chegou o final do semestre, nós não tivemos professor até agora. Aí a gente vê o que faz, tá bom? Vamos deixar esse problema para amanhã, né? Tá. Mas no momento seria isso, é a data de vigência. Então tá ok, tá? Ok? Chegando lá na escola, eu já faço isso. Eu agradeço, tá Tá bom? bom? Eu que agradeço. Obrigada, viu? Imagina bem, não seja por isso. Mas alguém... Olha, o Nino fez a gentileza de colocar aqui para a gente, tá? O link da avaliação, que a gente agradece a participação de todos vocês. E então, eu só vou reiterar o seguinte, gente: escolas que estão sem eletiva não vão cadastrar algo que não existe, tá certo? Só vão cadastrar quando chegar esse professor com data retroativa. Então, é só assim, o nosso objetivo aqui hoje, então, é conversar sobre as eletivas que estão no sistema, aquelas que estão lá em funcionamento, tá? Então, essas que estão cadastradas, então, só vocês fazerem um pente fino lá, por favor, na questão da data de vigência, que ela tem que ser de 14/2 a 6/7, e na questão da enturmação, que mesmo que não haja enturmação de alunos, quer dizer, a mistura de alunos, o agrupamento ele precisa acontecer, tá? Tem algumas, assim, a gente percebeu, né, que tem algumas escolas que a eletiva está ali, está funcionando, tem o professor, está com a ementa, mas ela não tem aluno associado. Então, ela precisa ter esse aluno associado naquele caminho que eu falei para vocês, e que vocês não têm esse perfil, tá certo? Quem tem o perfil de agrupamento, ou é o GOI, ou é o diretor de escola, tá certo? Geralmente, quem faz isso é o GOI, mas conversem com o GOI para ver se para ele fazer esse agrupamento para vocês, e aí funcionar corretamente, tá? E eletiva que tiver em branco, que é o caso que eu vi de uma escola só, ela está cadastrada, mas não tem professor, não tem aluno, e ela está ali aprovada. Porque quando vocês não aprovam, ela aparece como inativa, então não tem problema. Agora, quando há a aprovação da eletiva, quando a gente procura ela na aprovado, ela aparece como existindo. Então, ela não pode ficar sem alunos, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer esses ajustes. Se tiver tudo certinho, se ninguém tiver mais dúvidas, e às vezes as dúvidas aparecem posteriormente, né? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Se tiver tudo certinho, acho que a gente pode encerrar, né, Nino? Acho que a gente pode, se ninguém tiver mais pergunta para fazer, nenhum questionamento, nenhuma dúvida mais, eu acho que a gente pode estar encerrando. Tudo bem? Podemos encerrar? Para a gente é importante. Então, muito obrigada, gente. É nós que agradecemos, Silvia, a presença de vocês, né, o atendimento ao chamado nosso. Gente, olha, na medida do possível, fiquem bem, fiquem com Deus, e que na escola vocês consigam desempenhar o trabalho que vocês vêm desempenhando de forma, assim, valorosa. Isso aí, Luiz, força, fé e foco, e simbora, né? Fala, Cláudia, você levantou a mão?
Não, eu bati sem querer, desculpa. Ah, eu achei que você ia falar que você me ama, não vai falar então? Amo mesmo, sou sua fã, você é excelente, fiquei muito feliz de você vir para a diretoria de ensino, viu? Ah, eu Para que você agradeço. voltar, tá bom? Acho que você Fiquei veio aí. vermelha. Tenho certeza que você veio aí só para. Veio aí para realmente acrescentar aí ao Nino e a todos, viu? Porque todos me atendem muito bem, graças a Deus. Gente, Com certeza. Eu E eu digo sei. mesmo, Nilma, é um parceirão. Gente, mas eu fiquei vermelha agora. Nossa, eu fiz uma brincadeira, né? E aí, quem mandou? Muito obrigada, viu, gente? Olha, Maria, a Rosimeire, ele tive que estar sem professor e eu não aprovei, então não precisa excluir. Não, Rose, se você não aprovou, não precisa excluir, tá? Porque ela não aparece. Só vai aparecer a eletiva que foi aprovada, tá bom? Então, porque aí se vocês entrarem lá e procurarem assim, tem o ícone ativo e inativo. Quando vocês entram em inativo, aparece quais são inativas. E na ativa aparece. Então, se você não aprovou, você não precisa excluir. Ela pode ficar guardadinha ali. Quando chegar professor, você taca o professor ali dentro e agrupa os alunos. Tá certo? Então é isso, gente. Beijão para vocês. Até mais. Obrigado.